Breno Fernandes, de Salvador, nascido em 1986, um jovem rapaz, que também morou no interior, na cidade chamada de Riacho de Santana, formado em jornalismo, letras, mestre em relações internacionais, doutor em literatura e escritor aos 15 anos de idade. Exatamente. Os sonhos acontecem. Podemos começar por aí. Como é que você se torna escritor aos 15 anos de idade, Breno? Então, senta que lá vem história, que é uma história longa, gente. Mas é uma história legal. Começa, na verdade, com a sensação de que morar no interior, de que morar no sertão da Bahia, me levava a ter uma vida de segunda categoria. E era exatamente contra essa sensação que a literatura me salvou, eu acho. Porque quando eu morei no interior, eu só fiz nascer em Salvador. Nasci em Salvador com semanas eu fui para Riacho. Minha mãe do interior de Riacho, meu pai de uma outra cidade do interior da Bahia chamada Buquira. Os dois vão para Salvador para estudar, para fazer uma vida universitária, quando na Bahia ainda não havia universidades no interior. Se conhecem, e aí namoram, e aí se casam, e aí eu nasço, e eles não têm uma comunidade de apoio lá. E minha mãe nasce e não tem leite, e eu tinha uma certa dificuldade para mamar, e aí ela não conseguia produzir leite, e não havia bancos de leite como hoje há, né, para poder sanar esse tipo de problema. E era o ano da hiperinflação, era aquele ano em que o país estava com problemas de abastecimento, porque o governo tentava regular os preços, e aí no final das contas não se conseguia nada. As produtoras, as distribuidoras, os mercados escondiam seus estoques. Era uma confusão. Tinha os fiscais do Sarney. Os fiscais do Sarney que iam lá ver se o supermercado estava obedecendo o preço. Isso. Meu pai conta que ele passava o dia circulando por Salvador para encontrar uma lata de leite, e quando conseguia uma, o que acabava rapidamente, porque um bebê basicamente dorme e come. Teve algum momento nesse período em que o governo falou: a gente vai resolver essa questão do desabastecimento, para que, assim, nada falte. Só que o leite que chegou a Salvador, não sei se tudo ao Brasil, mas a Salvador chegou um leite da União Soviética. E um mês antes teve o Chernobyl. Isso. E, provando que as fake news existem antes da internet, começou a circular o boato de que era um leite radioativo. Então, no final das contas, ninguém comprava, e aí a solução que minha avó deu foi: bom, no interior tem vaca, a gente coloca ele lá embaixo, assim, junto com os bezerros, e pronto. Aí eu fui pro interior para poder ter o que comer. Sim. E minha avó, que já tinha criado 8 filhos, olhou assim e falou: bom, criança é como planta, né? Bota água, bota no sol e nasce, e cresce. E fui ficando. E fiquei até os 12 anos, que foi quando eu me mudei para Salvador, para poder também seguir essa sina do menino do interior que vai para entrar na escola, no ensino médio, para uma escola que supostamente seria mais competitiva para o vestibular. Essa história que se repete há muito tempo, em vários lugares de norte a sul. E aí o que acontece é que existe uma espécie de fantasia que eu sinto quando as pessoas leem essa biografia de que eu comecei a escrever muito cedo, de que ser escritor é uma coisa que demanda um dom, né? Ou seja, você já nasce assim com um dom, você é um especial, você é ungido por uma coisa que ninguém tem, e eu discordo absolutamente disso. Eu acho que, claro, tem treino e prática e técnica que você vai aprendendo, mas não é algo para poucos, não é algo para selecionados. E aí tem essa ideia de que o escritor é alguém que nasce com esse dom, ou que, de alguma maneira, tem uma formação ali com a literatura, um contato com a literatura muito cedo na vida. Isso. Eu não tive esse contato com a literatura tão cedo. Eu comecei a ler mais ou menos por 7 ou 8 anos. Então, até era o que eu ia te perguntar, assim, o que uma criança que começa a escrever tem esse capricho de parar e sentar para escrever? Porque quando a gente pensa em criança... Bom, eu trabalho com crianças de 13 anos. Eles não querem parar para escrever, eles querem correr atrás de bola, agora que tiraram o celular, então vocês querem correr atrás de bola, querem ir para quadra, querem namorar, querem jogar pel no ventilador. Mas você quis sentar e escrever. Isso. E aí, para sentar e escrever, você tem que ter lido, em tese. Você leu, o que você leu? O que você lia? Meu primeiro contato com histórias, havia contos de fada, havia os livros que a escola passava nas aulas de português, mas o que eu mais gostava era de quadrinhos. Então, né, Turma da Mônica foi talvez a minha iniciação na leitura. Só que eu gostava muito mais de audiovisual. Na verdade, eu costumo dizer que havia três fontes de histórias. Havia os livros, mas eram escassos, porque
a escola passava 3, 4 por ano, e na cidade onde eu morava não havia biblioteca, a escola não tinha biblioteca, não havia livraria, não havia banca de revista, havia uma certa escassez de literatura infantil juvenil. Então, eu tinha um número muito reduzido. O máximo que se conseguia nos anos 90 era ter uma assinatura da Turma da Mônica e chegava por correio mensalmente aquelas revistinhas. Então, era uma fonte escassa de entretenimento pela leitura. Então, a TV funcionava muito mais como um atrativo para a minha sede de histórias. Só que tinha uma coisa que é muito curiosa e que eu não sei se é uma impressão dessas que vão marcando uma era que vai ficando muito para trás e que talvez as novas gerações não vão passar pelo mesmo, que é, hoje, a gente está nesse momento, do ponto de vista narrativo, a gente tem muitos problemas, mas do ponto de vista narrativo, a gente pode sentar hoje para ver um dorama e amanhã a gente vai ver um filme iraniano e depois a gente vai ver um anime japonês, um filme chinês, um filme africano, um filme francês. E eu acho que essa abundância de histórias, ainda que tenha as suas discrepâncias, mas existe uma certa abundância que permite que desde cedo um leitor, um espectador, entenda que o mundo é vasto. Sim. E que há diferenças, diferentes culturas, diferentes lugares, e que essa diferença ela pode ser celebrada, ou essa diferença ela é natural do mundo cultural. Mas lá nos anos 90, tudo que se tinha eram filmes da sessão da tarde que vinham basicamente de Hollywood. Sim. Então eu tinha uma coisa na minha cabeça que era, depois que eu já visto, sei lá, 20, 30, 40 filmes, sempre com a mesma estrutura ou com a mesma cultura, eu começava a pensar, Cris, que a vida que merecia ser contada, a vida que merecia aparecer no filme, era a vida de quem ia para a escola sem uniforme, era a vida de quem jogava beisebol e não futebol, era a vida de quem comia bacon com ovos e não cuscuz no café da manhã. Então, essas pequenas diferenças culturais, que eram reiteradas a cada filme de high school, iam me dando essa sensação de que a minha vida era vida de segunda categoria, porque nunca estava representada nos filmes. E aí, o único lugar onde eu me sentia representado nas histórias eram as histórias que circulavam pelo interior. Causa de visagem. Assim, visagem é um negócio que o Gilberto Freire uma vez escreveu que a criança brasileira talvez seja a criança mais assustada do mundo, porque a gente tem um patrimônio de histórias de assombrar a criança maior que ele já tinha visto. E eu falo com meus amigos de Salvador, meus amigos de Salvador adoram ir para fora da cidade, para os locais de mata, algo que o pessoal... Eu passei uns meses em Floripa ano passado, e fazendo um pós-doc na UFSC, e também todo mundo falava, não, você tem que fazer essa trilha, é massa, e vai à noite, que você vai acampar e ver o pôr do sol. E eu falava, gente, eu sou do sertão. O mato de noite é lugar de assombração, visagem, bicho tipo curupira. É um negócio assim que não é para contemplar, é para você fugir e respeitar. E esse era o tipo de história que me encantava. E não só, né, histórias... Eu tive essa coisa de pegar assim, uma mudança eu morava numa cidade que tinha 20 mil habitantes, era uma cidade bastante ruralizada ainda, estava se urbanizando e começando a criar uma cultura urbana, o que por um lado prejudicava esse senso de pertencimento com orgulho, porque era assim, essa população urbanizada da cidade não queria ser vista como rural, então o medo que todo mundo tinha era de ser tabaréu. A piada que se fazia quando eu era criança é assim, você soube de Breno? Foi para Salvador, viu o mar, achou que a água era doce e bebeu. Então, Breno viu uma escada rolante e não sabia o que fazer. Então, havia uma tentativa de zombar de quem tivesse um desconhecimento do que era a cultura metropolitana e tudo mais. Então, eu adorava essas histórias que passavam na minha realidade, mas, ao mesmo tempo, tinha essa coisa do... Mas essa é uma vida de tabaréu, né? E para a roça é uma coisa de tabaréu. Ver visagem na cidade não tem. Não tem isso. E aí minha vida muda aos 7, 8 anos, quando eu estou em Salvador passando férias. Eu passava minhas férias um mês na fazenda da minha família, da família da minha mãe, e num lugar sem luz e tal, onde essas histórias eram contadas na varanda. Eu passava mais um mês em Salvador, que era quando eu convivia com meus pais. E aí um dia eu estava no trabalho de meu pai tinha um restaurante, e eu estava sentado lá na mesa, assim, sozinho, como qualquer criança no emprego dos pais, assim, tá ali meio entediada, exatamente, sobrando. E aí uma das clientes, que era amiga do meu pai, ela era professora de português. E aí ela puxa da bolsa, um dia ela me vê lá bem entediada e puxa 2 livros da série Vagalume. E ela fala, toma isso aqui, você vai gostar.
E aí eu começo a ler aquilo. O primeiro livro que eu li foi O Jogo do Camaleão, do Marçal Aquino. Nossa, que era a história do menino que né, vai atrás do pai, que ele não conhece, mas aí ele atravessando de São Paulo para Belo Horizonte. E aí eu já fui sentindo um negócio diferente. Eu falei, nossa, Belo Horizonte, uma história assim com ação, parecida com os filmes que eu via na TV, mas passado em Belo Horizonte, porque Riacho, que fica a 800 quilômetros de Salvador, fica numa região que hoje eu chamo de Bainas, que é uma região de mescla cultural, uma região de fronteira, em que a cultura é meio mineira, meio aminerada, assim. E, então, já tinha uma identificação ali. Aí o segundo livro que veio nessa leva foi A Ilha Perdida. E eram dois meninos que pegavam o barco, iam para a ilha, e aí a corrente levava o barco, eles ficavam isolados. E aí representava, na minha cabeça, era o quê? A ilha de Taparica, que se vê da orla da Barra de Salvador, do farol da Barra, do Porto da Barra. Do outro lado da Bahia está a ilha de Taparica. Então, para mim, aquele era o cenário. E aí aconteceu alguma coisa na minha cabeça, assim, de que falei, olha, nos livros cabem histórias tão empolgantes quanto a dos filmes, ou quanto aquelas que eu ouvia, e, de alguma maneira, eu posso me encontrar aqui. E aí aconteceu o seguinte, posso pegar esse livro aqui para te mostrar um negócio? Pode, claro. Todo mundo, né? Todo leitor iniciante, a gente acha que depois de um tempo que a gente fica mais preso a isso. Mas ninguém lê folha de crédito, né? Folha de crédito é um negócio assim que o leitor iniciante, a criança, o jovem leitor... O jovem leitor pega assim, eu tenho a sensação de que ele pega o livro, aí para ele tudo isso aqui é invisível. Quantas páginas tem? Quantas páginas tem, né? É para leitura, professor? Mas eu tenho a sensação de que, assim, chegou a primeira linha do primeiro capítulo, o livro começa aqui. E tudo isso aqui não existe. Perfeito. Só que, quando eu volto para o interior com aqueles 2 livrinhos da Vagalume e mais uns 2 que eu comprei num sebo, né? Que eu olhava ali para a contracapa da Vagalume, tinha todos aqueles títulos, eu queria todos. Que a gente quer todos. Exatamente, mas meus pais falaram, não, pode levar mais 2, e aí alguma coisa do tipo. Depois que eu fui para o interior e fiquei relendo aqueles livros, assim, de uma maneira muito voraz, porque eu me identifiquei muito, e acabei lendo em algum momento, pela 3ª, 4ª vez, eu li a folha de crédito. Eu já sabia a história, então eu bati o olho na folha de crédito. E aí eu percebi que havia um negócio chamado editora. A noção de editora, então, se incorporou aí a mim. Porque eu vi, olha, editor, revisor, diagramador, ilustrador, muita gente fazendo livro. Assim, eu tive um vislumbre disso. Mas um vislumbre assim de que, ok, um livro é feito num lugar chamado editora. E tem o endereço da editora, de correio. E aí, na minha cabeça de 8, 9 anos e de leitor iniciante, se tinha um endereço da editora, por que não mandar histórias para a editora? Será que a editora publicaria todas as histórias? Então, assim, eu iniciei a vida de leitor, eu tive essa fantástica identificação e comecei a mandar cartinhas. Eu escrevia ali histórias à mão e mandava cartinhas e obviamente, comecei a receber cartinhas que... Ai, que triste. Que diziam que não. Muito obrigado pela... Mas eram todas fofas, né? Muito obrigado. Sim, que era uma criança. Obviamente. Mas eu segui fazendo isso. E uma hora deu certo. Aos 13, quando eu já tinha me mudado para Salvador, eu tinha escrito o meu primeiro livro, O Mistério da Casa da Colina. Mistério da Casa da Colina. Isso. Aí já não foi mais por cartinha, porque foi quando eu tive acesso à internet, o ano era 2000, 2001. Aí eu falei, não, vou tentar por e-mail, né? Só fiz uma adaptação. E deu. E justamente assim eu consegui publicar o primeiro livro. A FTD me comunicou que eles estavam fazendo uma série chamada Jovens Escritores. Tem também esse momento, você está no lugar certo na hora certa. Então eles estavam planejando essa coleção, que só ia publicar autores com menos de 18 anos, crianças e adolescentes. E a minha história chegou no colo deles. E aí saiu o livro na Bienal de São Paulo, teve lançamento, assim, então... eu achei umas fotos aos 15 anos, né? Você todo magrinho. Saindo da Capricho. Olha só! Exatamente. Capricho. Então, assim, de alguma maneira, eu comecei essa longa resposta dizendo que o que me leva à literatura e à escrita foi essa sensação de que eu me sentia no interior, como vivendo uma vida de segunda categoria, porque não encontrava representações ali nos filmes que eu via, que eu gostava tanto. Encontro
um caminho dessa representação nos livros da Vagalume, mas ainda assim eram representações de uma cultura brasileira, mas não eram necessariamente da minha região, não eram necessariamente do meu lugar, mas e começa a produzir histórias. Mas ali na Vagalume, eu já falei disso aqui, Vagalume para mim é um divisor de águas, assim, ali eu entendo e tendo que existe uma literatura no meu meio, no meu espaço, porque eu tenho um pouquinho mais que você, mas assim, essa tua narrativa, ela está muito próxima do que eu vivi. E a escola, a questão dos livros, assim, a biblioteca era fechada. Sim. Então, assim, não pode botar as mãos nos livros, vocês não podem vir na biblioteca depois do recreio. Então, assim, tudo foi muito cerceado. Sim. Então, não podia botar a mão nos livros, não podia. E eu sinto que ainda tem isso. Uma sacralização. Nossa, não pode pôr a mão nos livros, não pega. Ou então, o livro na escola, que é o programa lá que eu era professora numa escola pública. A gente recebeu uma caixa linda, maravilhosa. Vocês podem escolher. Tá, escolha. Manuel de Barros. Vamos botar Manuel de Barros na mão de cada aluno. Acredita que o diretor não deixou? Vão estragar? Não, as crianças vão estragar. Eles vão levar para casa e vão estragar. Mas não importa. Algum deles vai ler. É como, sei lá, né? Comprar uma linda comida e botar numa redoma para ninguém cortar o bolo. Para ninguém mexer. Então, assim, isso eu acho que é incentivar, né? O que a tua família fez, o que a cliente do teu pai fez, assim. Acho que é, assim, primoroso. Não, mudou assim. Minha vida. Assim, realmente mudou minha vida, porque aí eu falei... Olha, eu caibo em algum lugar, eu posso pertencer à minha história. E aí depois você não foi assim, não parou, mas foi uma coisa tipo, não, eu vou ser escritor, 15 anos, publiquei, Capricho, Bienal do Livro, tô numa editora grande, porque você já começou numa editora grande, você não publicou numa editora pequena. Daí você diz, não, é isso mesmo e vou... Mais ou menos. Era o que eu queria, mas... A gente é fruto do meio também, né? E aí a história da minha família, sobretudo da família do lado materno, que foi aquela no seio da qual eu cresci, era uma família em que eu tenho a sensação de que a arte era uma coisa meio como neve. Assim, existe no mundo, mas é um negócio que não tá distante da nossa realidade. Era uma família, por exemplo, muito curiosamente, muito pouco musical. Curiosamente, não se ouvia muita música em casa. Minha avó gostava de ler, mas de alguma maneira ela nunca pensou que ser escritor poderia ser uma profissão. Ela me incentivava a fazer o quê? Medicina, como né, fazer parte dessa casta. A ideia por trás de medicina não é abraçar uma causa nobre, pelo menos dentro lá daquela cultura da cidade onde eu cresci, não só na minha família. É fazer medicina para fazer parte de uma casta. Médicos ganham bem, você vai ganhar bem. São respeitados. Exatamente. E no máximo você vira prefeito também da cidade, que tem sempre um doutor prefeito. E, então, esse horizonte de ser escritor, por mais que eu tivesse publicado o livro, não era legítimo. Eu fui o primeiro escritor que eu conheci. Ou seja, até eu publicar o meu livro, eu nunca tinha visto um escritor. Pessoalmente, mesmo na escola em Salvador, não tinha festas literárias, encontros como escritores, como muitos colégios fazem hoje, que é muito louvável para desacralizar a literatura. Como o Gil fala, né? Tem uma fala dele para um Roda Viva, em que ele fala que a cultura tem que ser como feijão com arroz. A cultura tem que estar ali no cotidiano. E era essa coisa aurática e sacralizada da cultura que, de alguma maneira, fez com que a literatura parecesse um caminho maluco. Então, o que aconteceu? Quando o livro saiu, eu tinha 15 anos, estava fazendo o 3º ano para o vestibular. Não tive nenhum tipo de apoio assim, para fazer literatura, para fazer letras, para seguir a carreira de escritor. E ainda que eu começasse a ganhar um dinheirinho, assim, ainda que a família tivesse se orgulhado, eu fiquei zoando meus pais, meus avós durante anos, dizendo, quando eu estava escrevendo e não tinha publicado, tá fazendo o quê, menino? Estou escrevendo. Vai estudar, vagabunda. Aí eu publico o livro, tá fazendo o quê, menino? Estou escrevendo. Todo mundo faça silêncio. Quebrei, não está escrevendo. Você quer um chá, você quer um negócio. Mas, assim, apesar de eles terem achado admirável isso, não era trabalho, era um hobby, era alguma coisa assim. E isso me impactou profundamente, porque eu acho que naquele momento, com 15, 16 anos, eu precisava de um certo apoio para seguir o caminho, de falar, não, vai lá, tenta aí, a gente está aqui para te ajudar. Isso me faltou. Não houve uma contrariedade,
E aí eu fui para computação. Pois é, então... Eu fui para computação porque eu não queria fazer medicina, a literatura era uma espécie de caminho interditado, auto-interditado talvez, por causa dessa expectativa familiar. E aí eu pensei, bom, computadores estão aí, né? Era uma novidade da época o computador pessoal. Falei computação. Perdi em cálculo durante 4 semestres, porque eu não tinha nenhuma aptidão para o cálculo, para matemática, para o pensamento de exatas. Eu me lembro que eu saí de computação no dia que eu estava assistindo uma aula com um professor de cálculo algébrico, algo do tipo, e ele estava comentando sobre certo funcionário da Intel que achou toda uma falha numa linha de processadores quando ele brincava com números primos gêmeos. E aí eu estava assim, escrevendo tudo e eu lembro de ter pensado, eu nunca brincaria com números primos gêmeos, nem com número nenhum, o que eu estou fazendo aqui? Né? E eu terminava a aula, meus colegas todos iam para os laboratórios de computação, eu ia para a biblioteca da UFBA atrás de literatura. Aí eu falei, ok, Breno, você precisa sair daqui. Aí eu fui fazer vestibular de novo, olhei para letras, olhei para jornalismo, veio de novo um preconceito que é herdado de um lugar de classe que é professor do Brasil morre de fome, não é um lugar de prestígio. E aí eu falei, bom, talvez letras não, talvez jornalismo tenha mais opções de trabalho. E aí fui para jornalismo, trabalhei como jornalista cultural. Dentro da faculdade de jornalismo eu comecei a publicar, mas era assim, literatura então era Tu tens hobby. Uma passagem por crônicas também, foi nessa época? Ou... Também, exatamente. Eu estava na faculdade de jornalismo, aí entrei com 19 na faculdade de jornalismo. Publiquei meu segundo livro, que se chama O Primeiro Mistério da Casa da Colina, que foi lançado aos 15 pela Jovens Escritores. Aí o segundo ainda saiu pela Jovens Escritores, porque eu estava ali com 18 anos quando ele sai. Chama A Primeira Missão, que é um livro sobre amigos invisíveis. E aí acabou que, pela divulgação do livro, eu fui participar de uma matéria no Jornal à Tarde com a divulgação do livro e acabei indo trabalhar no Jornal à Tarde. Na época tinha um caderno jovem, uma espécie de caderno para adolescentes mais velhos e jovens adultos. E aí eu comecei fazendo crônicas e tinha uma coluna de resenha literária. Aí depois, quando eu avancei na faculdade, eu fui participar da editoria de cultura. E aí trabalhei como repórter de cultura durante um ano. Fiquei ao todo 3 anos, assim, entre 2007 e 2010. E aí o jornalismo cultural já não tinha tantas oportunidades, poucos eram contratados. E aí um amigo falou, cara, todo escritor no Brasil faz o seguinte, ele passa no concurso público e aí ele escreve, veja Drummond, veja João Cabral, veja Vinícius. Aí eu pensei, tem razão. Aí eu fui olhar, né? Aí, na época, eu tava ouvindo muito Bossa Nova, era muito fã de Vinícius e falei, bom, vou virar diplomata. Aí resolvi tentar prestar com Guimarães, era diplomata. Era diplomata. João Cabral, eu falei, você também é diplomata. Claro, então, é o que me falta, escritor já só falta ser diplomata. Exato, tipo. e nesse período na universidade eu tinha feito intercâmbio e eu tinha passado um ano em Santiago de Compostela, que foi uma experiência que eu fui acompanhando um colega de faculdade, mas acabou que eu fui para lá sozinho, meus colegas foram para outra cidade da Espanha, aí passei um ano lá. Embora eu morasse na Galícia, eu morava com italianos, e aí a relação com o italiano começa, então eu só andava com italianos, porque eram culturalmente aqueles mais acolhedores. Isso. E ao mesmo tempo, foi quando eu descobri o galego, então comecei a me interessar pela história da língua portuguesa, por essa associação entre o galego e o português, né, que tem mudado também nos últimos tempos. E então, quando eu volto para me formar, e quando eu penso nessa coisa de diplomata, não era só tanto inspirado nesses escritores que eu gostava, mas era porque eu tinha uma ideia assim, nossa, morar fora do Brasil pode ser uma coisa interessante, mas eu ia sentir tanta falta da língua, né? Eu me lembro que nesse ano de intercâmbio, todo mundo com 20 e poucos anos, solteiros, todo mundo com os hormônios à flor da pele, todo mundo queria namorar e descobrir outras culturas, e eu fui percebendo que eu tinha uma grande dificuldade de me conectar emocionalmente sem ser com a minha língua, assim. Então as meninas com que eu me conectei mais emocionalmente eram as brasileiras, porque havia algo na língua portuguesa, era muito estranho, assim, tentar... Mesmo espanhol, pátria é minha língua. Minha pátria é minha língua, exatamente. Mesmo em espanhol, que é uma língua muito parecida, assim, era difícil. Tinha coisas que eu não conseguia expressar. Tinha tem palavras que só o português, né? Dengo. Como é que eu vou falar? Quero lhe dar um dengo. Mas aí também... Né?
Aqui no Sul a gente não fala. Isso aí daí também é coisa de baiano. Talvez seja um piropo meio abaianado. Mas tinha uma coisa com a língua, assim. Então, quando eu escolhi também essa coisa da diplomacia, foi pensando que era uma possibilidade de morar fora do Brasil, talvez conhecer outras culturas, mas eu não queria me afastar do Brasil. Sobretudo, eu não queria me afastar da língua. Então, acabei não passando, né? Inclusive, tive um adoecimento psíquico, assim, comecei a ter crise de pânico, entrar numa espécie de depressão, porque essa coisa de concurso público vai fazendo com que você ache que a sua vida depende disso. Se você não passa, você não tem valor. Na verdade, isso tudo, né? A gente vê muitos estudantes na época de vestibular pensando a mesma coisa. Então, tem essa coisa da avaliação, né? Que eu sou terrivelmente contra a ideia de você colocar todo o seu valor nessa avaliação. E aí voltei para a academia. Por meio das relações internacionais, porque eu já vinha estudando o tema, mas dentro de relações internacionais do mestrado, eu estudei a autotradução que o João Baldo Ribeiro fez, da obra-prima dele, que para mim é um dos meus romances favoritos, que é Viva o Povo Brasileiro. Ele traduziu para o inglês. Isso. Então eu fui estudar essa autotradução, e quando eu terminei o mestrado, eu falei, cara, o que eu estou fazendo em relações internacionais? Vamos para letras? Mas nessa altura eu já ia fazer 30 anos, e tem uma coisa engraçada, eu estudei na Federal da Bahia, todos esses cursos foram feitos na Federal da Bahia, e letras está entre a Faculdade de Comunicação e o Instituto de Humanidades, que é onde funciona Relações Internacionais. E teve uma hora que eu percebi que eu estava rondando a faculdade com medo de entrar. Aí quando eu entrei em letras, o professor de matéria de iniciação à literatura, introdução à teoria literária, ele foi contar a experiência dele ali, e ele falou um negócio que eu achei tão representativo do que talvez eu sentisse e não soubesse exprimir, que ele disse assim, gente, quando eu entrei aqui, eu fui fazer medicina, na verdade. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz medicina, entrei em medicina, me larguei para fazer letras. E aí entrei em letras, que era meu sonho, consegui confrontar meus pais, né? Sim, porque para uma família aceitar que um filho largue a coisa da caixa da medicina e vá para letras, já era um confronto grande para ele. E aí ele disse que durante 1 ou 2 semestres ele não conseguia abrir a boca, ele não conseguia participar das discussões. E aí ele falava, porque eu tinha medo de que se eu falasse alguma bobagem, olha a fantasia dele, eu tinha medo de falar alguma bobagem e aí um professor falar, ei, falou merda, falou bobagem, você não pertence aqui. E ele tinha medo de não pertencer, eu falei, talvez tenha sido isso. Talvez, mesmo publicando tal, era uma coisa que era tão valiosa para mim, mas que dava medo. Mas assim, tipo, eu fiz letras. Muito mais corajosa. Nem tanto, na verdade eu assinalei errado. Mentira. Sério, eu queria ser professora. E aí eu queria ser professora, eu gostava de história, eu gostava de narrativa. Aquela coisa de novo, a literatura tá ali. E aí eu assinalei errado, assinalei história, assinalei letras ao invés de história. Já tu falha. Total. Aí quando saía a lista, eu sou de um tempo em que a lista era lida no rádio, no jornal. No jornal. Então, poxa, não passei, meu, que droga. Mas aí a colega passou, e aí, tá, vamos junto lá fazer a matrícula e tal. Aí o rapaz lá, depois virou meu amigo, inclusive, disse, mas tu não passei, me dá teu CPF aqui. Cara, não passei, meu nome não tá. Eu disse, não, tu passou. Não, tá ali, ó, história. Não, mas tu não passou pra história, tu passou pra letras. Nossa! Meu Deus, o que eu fiz de errado? Vamos fazer a matrícula? Não, mas eu não quero letras, quero história, mas agora só no ano que vem. Tá, mas daí se eu começar o curso, eu posso, de repente, passar pro... Sim, se tu tiver média, tiver vaga, tu entra. Nunca mais saí daí. Que história maravilhosa! Entrei e fiquei. Até comecei a parte de inglês, mas também. Aí quando começaram as disciplinas só de português mesmo, porque daí a gente estudava latim, e daí eu gosto muito de linguística também, análise do discurso. Aí fui ficando, eu quero saber de inglês? O que é que eu quero saber de inglês? Isso aqui. E aí que eu te falei antes do burrinho pedreiro, de um professor de oratória, e ele fazia a gente subir no púlpito e declamar o burrinho pedrezas. E aquilo era música para os meus ouvidos. Eu não sei se eu fazia direito, eu sei, dependendo do aluno, do colega que subia. Gente, isso é lindo, olha como é lindo isso, eu ficava encantada com aquilo. Tu não acha que tu supervalorizou, talvez, o curso de letras? Porque ele não é tudo. Acho. Faria de novo, mas não sei se é tudo. Acho. Inclusive, eu não sei se eu faria o curso de letras que fiz. Eu tentaria, talvez, um curso que tivesse outro currículo e tal.
porque eu senti no curso que fiz que havia uma abordagem que eu gosto muito, assim, tenho muito carinho pelos estudos culturais, mas às vezes eu tenho a sensação de que a literatura e os escritores, que são assim, uma espécie pela qual eu tenho enorme admiração, assim, acho de verdade assim, que aqueles escritores que amo e que amo muito são pessoas que fizeram feitos como pirâmides, assim, como, né, Grande Sertão Veredas e as pirâmides do Egito, para mim, estão no mesmo patamar de beleza e de capacidade humana. E às vezes eu sinto que na universidade a teoria se sobrepõe e o livro não ganha esse destaque. Então, hoje, né, que faço parte agora da academia, como estou fazendo pós-doutorado, então já é uma postura mais próxima do professor do que do estudante, eu tento resgatar isso, mas foi algo de qual eu senti muita falta, de professores que pudessem ter... Eu tive alguns, obviamente, sim, mas não era a tônica. Então, essa supervalorização me fez perder, talvez, uma oportunidade de fazer letras num tempo em que a possibilidade de encanto, a palavra que me ficou da sua história foi encanto. E eu estava pensando, né, eu olhava com esse viés do medo pela supervalorização e você se permitia encantar. Acho que o afeto que você deixa aflorar, principal, ele vai acabar marcando a sua experiência. Tinha uma amálgama ali também. Pode ser, assim. É porque tinha, assim, muito em função da licenciatura, na verdade. Né? O meu curso, ele, essencialmente, licenciatura. Então, quando o professor de oratória nos fazia essas práticas, que muita gente não gostava e não entendia por que aquilo, eu prestava atenção na literatura, nos textos que ele colocava ali. Aquilo me marcava. Que tinha que fazer os alunos falarem, estar em público, fazer lá, muito tradicional, né? Ele é de uma escola também católica, que depois, inclusive, eu fui dar aula nessa escola, mas tinha essa postura. Mas os textos que ele escolhia, aquilo ali é que me pegava. Assim, excelente. Parecia tão bobo, mas aquele gingado do ritmo daquele texto, aquilo para mim era sensacional. Que excelente. Pois é, olha aí, me faltou encanto nessa parte. Talvez assim, a capacidade me permitiu encantar e deixar que o encanto sobrepujasse esses temores. Pode ser. Aí eu voltando para a tua escrita, né? Tu tens todo esse passeio pela escrita para jovens, você sendo um autor jovem. E aí eu entro lá no teu site, tá lá escrito assim, adulto. Que fronteira é uma fronteira, a mesma fronteira que me obriga a ter que, sei lá, italizar às vezes palavras estrangeiras, mesmo achando itálico é uma forma de guetizar palavras de outros vocabulários. É simplesmente para me fazer compreender por um certo espírito do tempo, porque para mim, literatura infanto-juvenil, não sei se foi o Marcelo Moutinho que falou isso esses dias, que ele falou, ela não é uma literatura excludente do adulto, ela só quer incluir o jovem. Então, eu parto desse pressuposto. Tem uma pesquisadora da PUC, São Paulo, a Marina Fiuza, que hoje é editora, e ela trabalha um conceito do Agamben, da linguagem como um experimento, e a ideia de que toda vez que a gente abre a boca para falar, como estamos fazendo aqui nesse momento, a gente está numa espécie de não saber, a gente está numa espécie de experimentação com a própria língua, porque a gente não sabe o que vai falar até o final. E ela pensa o espaço da literatura como esse espaço. Na minha trajetória, comecei lá muito cedo, eu tinha uma ideia que era um reflexo, talvez, de um certo respeito à hierarquia. Isso. E aí eu pensava o seguinte, eu me lembro de ter essa ideia clara ali, adolescente. Eu não tenho nada a dizer, com 12 anos, eu não tenho nada a dizer a quem tem 16. Eu já sabia. Eu tinha uma fé de que experiência e idade caminhavam juntos. Não sabia que no final das contas, não é. Não sabia que o ser humano era muito mais complicado e bagunçado. E essas formas de hierarquizar é para tentar dar uma ordem no caos. Então, ali na adolescência eu pensava, bom, eu não tenho nada a dizer a quem é mais velho, mas tenho a dizer talvez quem é mais jovem. É um reflexo muito escolar daquela ideia, né? De que quando você encontra um aluno mais novo, você fala, você vai para o segundo ano agora, você vai começar a ver álgebra. Agora é que o bicho pega. Quinto ano é tranquilo, no sexto. Então, eu acho que tinha um pouco dessa linha de raciocínio operando. Então, comecei a escrever infanto-juvenil para seguir a lógica de que eu precisava falar com quem era mais jovem que eu.
Em algum momento eu vivi o suficiente para olhar para trás e perceber que tinha um bando de adultos com filhos atrás de mim sendo mais... Eu ainda sigo essa lógica, eu acho, um pouco. Mas de alguma maneira a literatura para adultos, digamos assim, ela começa a partir desse raciocínio, de olhar para trás e falar sobre algo. Ao mesmo tempo, eu já não acredito mais nisso, mas não duvido que uma parte fique em mim. Mas eu gosto muito de escrever literatura infantil juvenil. Eu não sou um leitor, isso aí eu preciso confessar, eu não sou um leitor predominantemente de literatura infantil juvenil. Eu leio muito pouca literatura infantil juvenil. Eu leio muito condizente com temas. Então, sei lá, outro dia eu estou pensando em escrever algo na linguagem do teatro. Então fui lá, falei inclusive com uma divulgadora da FTD que me deu uma série de textos adaptados e de teatro que a FTD publicou para que eu pudesse pesquisar. Então, eu leio literatura infantil juvenil assim, quase como uma pesquisa, sabe? Sim. Eu pego um tema, morte. Quais são os livros que falam sobre a morte? Aí eu fui parar naquele dos Mentirosos, da Lockhart. Como é? Mentirosos, eu acho que se chama. Que é um livro que saiu pela Record. Bem legal. Sim, agora tá. Os Mentirosos. Que o nome dela é H. Lockhart, o nome dela, porque né? agora elas colocam tudo só as duas primeiras letras, a primeira letra e o sobrenome. Então, a minha relação com a literatura infantil juvenil, ela segue esse tipo de dinâmica. Mas eu penso que, pensando nessa ideia de uma literatura inclusiva, eu penso que eu busco fazer um trabalho de linguagem, porque era algo que em algum momento, quando eu comecei a escrever e os meus livros foram com cedo sendo adotados por escolas, eu fui me moldando, sem que ninguém me pedisse. Eu fui me moldando a uma espécie eu chamo isso de uma vontade de pedagogia. Essa ideia de ter algo a dizer a quem era mais jovem do que eu, foi me colocando e me direcionando para um texto um texto muito palestrinha, um texto muito com vontade de passar algo muito moralista, uma série de questões que eu fui desconstruindo depois. E aí teve uma hora que eu percebi que o barato da literatura era o barato da linguagem. Então eu comecei a me interessar, e eu me interesso muito para fazer uma literatura. Essa literatura com vontade de pedagogia ainda é a tônica, infelizmente, em muita da nossa literatura. Então, a gente vem de um tempo que tinha os temas transversais. Exatamente. Né? Então, engessava tudo. Você tinha lá o livrinho que falava sobre drogas, sobre sexualidade, sobre racismo. Na verdade, o teu livro ele toca em assuntos que são pertinentes da escola. A gente precisa falar de bullying, precisa falar de fake news, a gente precisa falar sobre as consequências dos nossos atos. Mas o teu livro ele não tem esse pedagogismo chato. O barato para mim dos fazendeiros é exatamente como se expressar, como usar a linguagem para nos expressarmos, porque é o que eu busco hoje. Eu faço uma analogia com o cinema porque eu acho que fica muito fácil assim, de compreender o paradigma Pixar. A Pixar percebeu, como todos sabemos, que quem leva o seu público infantil juvenil para o cinema são os pais. Então, em algum momento, ela começou a fazer camadas narrativas para que os pais se divertissem, a ponto que a gente tem hoje um filme como Divertidamente, e basicamente é um frisson entre adultos. E, de alguma maneira, esse paradigma Pixar de fazer camadas de leituras, camadas narrativas, camadas de textos, eu tento reproduzir nos livros por meio da linguagem e da trama, obviamente, porque, para mim, escrever literatura infantil juvenil tem a ver com colocar adolescentes e crianças no centro da cena, e nesse centro, obviamente, vão entrar as questões, então, a relação com a escola, a relação com os amigos, a relação com a família. Então, tem uma série de questões que são puxadas para dentro da trama no momento em que você escolhe que vai ser um jovem ou uma criança o seu protagonista. Mas, tirando isso, o que eu começo a pensar é em camadas de linguagem, até para que leitores adultos possam desfrutar da literatura sem achar que é um livrinho que eu tenho que ler para o meu filho. E as próprias crianças, porque quando eles pegam os livros, eles já começam a estar, qual que é o assunto, qual que é o tema, o que vai ser discutido aqui. Eles já sacam a farsa, né? Claro, eles sabem que eles têm que aprender alguma coisa com o livro, eles já ficam nessa expectativa. Então, por exemplo, a gente leu Marina Colasanti, vamos ler, estamos em processo para ler Shakespeare, e aí o teu. E aí o teu é assim, tipo, professora, você viu o que aconteceu aqui, professora? A famosa cena da árvore. Não, aquilo ali
gente, tá tudo bem, gente, passa, vai, continua, lê, não precisa, né? A irmã tá passando. Uhum. Mas assim, então assim, isso eu acho que é uma coisa que de repente falta. Eu sinceramente, eu acho que tem um espaço. A literatura infantil está muito bem contemplada, a gente tem excelentes autores, excelentes textos, excelentes escritores, e aí em algum momento começa esse pedagogismo, a gente perde os adolescentes ali, entre os 12 e os 15, 16 anos, e aí vem a tal da literatura adulta e eles voltam. E aí nesse espaço acabam entrando, né, os mentirosos, por exemplo, ou enfim, né? Eu peguei uma época ali que era A Culpa é das Estrelas. A Colin Hoover também. Colin Hoover, maravilhosa, maravilhosa. É assim que acaba e tomara que acabe. Mas assim, eu acho que fica esse espaço ali que a gente não consegue acessar. Até quando eu vou fazer, eu dou muito parecer para a escola. Eles mandam os livros para os professores, né? Quem realmente está em sala de aula, e pergunta, ó, esses todos aqui têm o selo. Qual deles que... Mas tem uns assim que você pensa, meu Deus, cara, a criança não vai gostar disso. O livro é bacana, tá bem escrito, mas falta literatura. Sim, e falta literatura no sentido de um espaço para... É cada vez mais algo que eu tenho repetido. Literatura a função da literatura é nos ensinar a ser gente, né? A nos ensinar a experimentar o que é ser gente, o que é sentir inveja, o que é sentir raiva, alegria, tristeza, o que é sentir amor e ódio ao mesmo tempo. A literatura tem cada vez mais um papel afetivo no sentido das emoções mesmo. E eu percebi, quando eu comecei a ver uma geração de alunos e de estudantes fanática pelos animes, sim, que a gente estava perdendo uma coisa ali. Eu fui assistir, sei lá, o Death Note, o Attack on Titan, para ver o que eu estava perdendo e por que eles causavam essa frição todo. E eu percebi que dentro dessa cultura claro, a produção de anime é muito diversa, mas esses que vão se destacando, eu comecei a perceber que eles eram totalmente antimaniqueístas. Eram totalmente predispostos a mostrar trajetórias de vida em que as crianças iam ser perversas, sádicas, iam ser escrotas. Então, era de uma liberdade que, de alguma maneira, me fez ver que não permitir que esses afetos possam fazer parte da experimentação literária dos jovens é ser condescendente de uma maneira assim, trágica em muitos sentidos. Vai ser trágica porque eles não vão aprender a elaborar essas emoções, vai ser trágica porque vai afastar todo mundo da potência da literatura e vai transformar a literatura nessa coisa catedrática e moralista. Então, pensando nisso tudo, não faz sentido acreditar nessa divisão infanto-juvenil e adulta, né? Mas, infelizmente, o mercado ainda trabalha assim. Precisa. Né? E assim... Como né, você está na cidade para falar dos fanzineiros, você vai conversar com os meus alunos, inclusive. Essas visitas, assim, o diálogo com os jovens, como tem sido para você? Assim? Para mim, é grande parte do barato. Porque é a melhor parte, porque Samir Machado de Machado uma vez falou assim, eu não me lembro onde foi, mas ele falou: literatura é como contar piada e esperar 2 anos para saber se tem graça. Se tem graça. E para mim é isso, assim, todo livro que eu escrevo, chega um momento, eu sou ótimo em começar. Eu tenho assim, gavetas com 70 livros que, se eu tiver tempo, eu gostaria de escrevê-los. Mas chega um momento que você chega lá na página 50, você chega pelo meio, em que você já entende que toda a potência ela vai tendo que você parar no real e vai perdendo um pouco de um certo encanto que existe enquanto a coisa está só na cabeça, leva para aquele estado de ansiedade. Isso leva para aquele estado de ansiedade em que isso aqui vai prestar? Isso aqui é bom? Será que todo esse tempo, toda essa energia, porque você vai gastar 6 meses, 1 ano, 2 anos escrevendo, vai para a editora, hoje na verdade vai para a minha agente literária, aí ela vai tentar mandar para uma editora, aí a editora vai gastar mais um tempo, aí vai sair, aí vai chegar nos divulgadores, que vai levar para os professores, que vai levar para os alunos. Nossa, e aí quando eu encontro, eu falo, tá, agora a pergunta de 5 anos atrás, e aí, funciona? E é ótimo receber todo tipo de pergunta, porque com o tempo eu fui percebendo também a sair desse lugar egocêntrico. Esse funciona, não funciona se o meu livro é bom, o meu livro te encantou, o melhor livro do mundo, não é. Qual foi a sua experiência? E aí eu começo a fazer uma espécie de comparação se aquilo que eu queria produzir gerou exatamente essa expectativa. E aí que, para mim, é o barato desse encontro. Então,
para mim é o melhor, é o ápice do encontro, realmente. Quando você tá lá com eles, então te prepara. Inclusive, gosto muito de receber críticas, adoro receber críticas, assim. Agora, você entra no Scooby lá pra... Pessoalmente, eu nunca recebi críticas. Poucas pessoas tiveram coragem de dizer. Teve uma menina que eu nunca me esqueço, que ela falou assim... Eu tava autografando, e aí eu tava perguntando a todo mundo, qual é o seu personagem favorito? E aí ela falou num tom assim, que eu percebi que ela estava muito distanciada do livro. E eu falei, você não gostou do livro, né? Eu falei, não é que eu não gostei, é que eu tô presa em outro. Aí eu virei e perguntei, qual outro que você tá lendo? Quem é a minha concorrência? Fiz um comentário bobo, aí ela fez assim, A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Aí eu falei, não tem comparação. Eu também, entre o meu e Tolstói, eu fico com A Morte de Ivan Illich também. Tranquilamente. Exatamente. Então ela pôde se permitir falar que não se engajou com o livro nisso. Eu falei, se você está lendo Ivan Illich, você vai adiante. Né? Pegue Guerra e Paz depois, logo que bala. Mas eu entro no Scooby e vejo, assim, adoro, porque exatamente mostra também as expectativas dos leitores, mostram as experiências que eles tiveram, e gosto também, que é uma coisa que tem em menor grau, quando dentro da academia o pessoal de letras escreve. No meu segundo livro, 1000, a primeira missão, ele foi parar na dissertação de mestrado da Unesp, junto com outros livros que abordavam a tecnologia em romances infanto-juvenis. É uma história, 1000 nasceu assim. Eu passava férias em Salvador, não tinha amigos em Salvador, né, porque não tinha nenhuma relação ali, nenhum vínculo. E quando ia pra praia, eu costumava ter amigos invisíveis para brincar, eu também dentro ali da casa. E ficou na minha cabeça essa coisa dos amigos invisíveis. E um belo dia eu me perguntei onde é que eles moram, onde é que eles vão, né? Como é que eles, onde vivem? Aquela coisa, meu Globo Repórter. Onde vivem, no que se alimentam. E aí eu comecei a imaginar essa ilha, chamada Ilha da Amizade, onde eles estão ali. Era na época do Big Brother, acho que foi o primeiro ano do Big Brother. E aí eu comecei a imaginar que esses amigos invisíveis, eles tinham uma organização chamada AMAI, Associação Mundial dos Amigos Invisíveis, em que eles monitoravam todas as crianças e jovens do mundo. E aí quando uma criança ou jovem precisava de ajuda, aí eles mandavam alguém. E aí no livro, o 1000, vai ser a primeira vez, todos têm nomes de números, então esse amigo invisível chamado 1000, pela primeira vez vai ajudar alguém, que é um garoto que sofreu um acidente de carro, perdeu a mãe, ganhou uma cicatriz, passou por uma barra. E em algum momento da análise, a crítica que fez a exegese dessa obra comentou como eu reproduzi uma série de modelos hegemônicos e tradicionais da cultura, o que é óbvio que foi o que eu escrevi aos 16 anos, então sim, a capacidade de ser disruptiva era muito pequena. Exato. E aí ele fala, por exemplo, de uma posição heteronormativa, fala de uma posição dentro desse relacionamento menino-menina, em que a menina adota um padrão de princesa e um papel deve ser cortejada, e a disputa dos meninos, como se a menina fosse um objeto, um prêmio para uma disputa ali entre eles, enfim. Ela fez uma série de considerações assim, que eu não tomei em nenhum momento como uma ofensa, mas eu tomei como uma iluminação, de falar assim, preciso repensar isso. E quando eu escrevo Os Fanzineiros, é exatamente esse primeiro exercício. Por isso que Minho não é como é. Porque ele é totalmente falho, ele é totalmente desajeitado, o Minho troca as palavras, se atrapalha, fala quando não deve falar. É vil. Sim! Ele é vil. E é capaz assim, de ser um escrotinho em determinados momentos. E tá tudo bem, assim, faz parte da experiência dele crescer no mundo e ter que pagar o preço pelas escolhas. Então, para mim, crítica, ouvir a opinião do leitor é uma coisa assim que me alimenta mesmo. Botei aqui por último, assim. Por último. A lista da Folha. A lista da Folha, vamos lá. Vou falar de mercado editorial. Mercado editorial. Porque, como tu vens de uma... Tu vens, né? Tu vens mesmo, né? Tu vens lá do Nordeste, lá da Bahia, que nós aqui do Sul... temos um olhar negligente, né? Porque a gente acredita que tudo que é Nordeste é aquilo que está na novela, tá na Rede Globo. E é igual, a gente acredita que, né, o Sul é um grande lugar, um grande lugar homogêneo, assim, né? E que não é.
E aí hoje, né, nós estamos gravando aqui no domingo, dia 25, saiu uma lista com os melhores. Né? Nossa, cafona, meio estranho. No século XXI chamar melhores. Quem elege os melhores? Eu não cheguei a abrir o texto para ver quem é esse corpo de jurados. Tem, infelizmente tem. Assim. E é mais interessante ter. Assim, para mim, o grande barato é ver esse júri composto de escritores e de acadêmicos e ver o que é o gosto da preferência de cada um. Se ele tivesse escrito os livros memoráveis para 25 autores ou para 50 autores, ia ser muito menos daninho. Porque a ideia de melhor já é isso. Se a gente está tentando pensar que literatura é experiência, eu sempre lembro daquela última entrevista de Clarice, em que ela fala da Hora da Estrela, que ela fala, um crítico disse que não entendeu nada, mas teve uma aluna de 15 anos que disse que amou, e é isso. Então, o melhor para ela. Então, voltar a esse tema melhores, né, faz pensar também a gente parece que a cada acho que é do Kierkegaard essa hipótese, né, de que cada geração precisa enfrentar os mesmos problemas, porque no final das contas não precisa viver esses dilemas. Precisa viver os dilemas, A gente está agora com o Jabuti, por exemplo, que volta a falar de romance de entretenimento. Então, né? pois então, ou seja, se não é de entretenimento, é chato. Qual é o contrário de entretenimento? Mas eu me entretenho com a morte de Illich. Exatamente, é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo a Hilda Rist dizia, não venha me entreter aqui, que eu não quero ser entretida, né? Então, e aí, o que melhores é esse? Mas quando a gente pensa assim, a Bahia ainda, inclusive, até a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, você falou assim, quando fala em escritor baiano, Jorge Amado, né? Agora Itamar, mas durante muito tempo Jorge Amado. Muito tempo Jorge Amado. A depender do nicho João Baldo, mas assim, durante... Não, e aí assim, Castro Alves, porque daí tu tem que trabalhar as escolas literárias, inclusive tem um dos teus livros aqui, que é A Mão do Poeta, que esse aqui... Eu vou querer muito por... Esse aqui é o que eu vou te mandar uma cópia. Que eu mais estou curioso. O Danila, né, amorzinho da vida, porque o título é maravilhoso. Mas A Mão do Poeta... Então, assim, a gente ainda fica muito marcado o Jorge Amado. E como eu trabalho com adolescentes, o Capitães de Areia. E eu digo, se você não chorou no final, volta e lê tudo de novo. Porque você leu errado. Não, volta e vai ler. E o legal é que, entre eles cara, pelo amor de Deus, olha só. Então, assim, a gente fica muito marcado naquilo. Sim. E parece que sempre, não, o escritor ele tem que estar no Sul ou no Sudeste, ele tem que estar numa grande casa editorial. E aí, quando a gente vai olhar essa lista de melhores, é uma grande casa editorial que tem seu valor, sou apaixonada por eles, muito fã dos dois e tal. Incríveis. Mas, assim, fica tudo muito centrado nisso. A gente tem uma cena aqui em Santa Catarina, graças a Deus, assim, a gente consegue fazer algum barulho, algum movimento. A gente tem o Labs, que é um escritor que conseguiu um certo destaque. A gente tem o Carlos Schroeder, que faz um barulho incrível, faz as festas literárias, traz o pessoal para cá, mostra o que a gente está produzindo. Então, assim, a gente está tentando, mas nunca consegue chegar num prêmio. Né? O Labs ainda conseguiu estar lá no Prêmio São Paulo. Mas assim, a gente sempre está longe, distante. Tu sentes, assim, viajando pelo Brasil, como você sabe, assim, que viaja para Dantes, enfim, por conta da editora, tu sente que isso tem algum movimento possa existir? Eu tô sendo bem profética, né? Existe. Esperançosa. Eu gostaria muito que o Brasil lesse o meu amigo Viegas, sabe? Assim, eu queria muito que as pessoas pudessem. Mas a tiragem dele sai com os livros contados, a gente compra, entrega para os amigos e vamos fazer uma segunda. Sim. Não dá, assim. Tu sentes que há talvez uma fagulha nesse momento de internet, de divulgação, de poder estar nos espaços. Tu acha que há uma possibilidade, assim, de quem sabe um dia sair desse eixo Rio-São Paulo e das grandes casas editoriais? Eu vou começar com o Caetano. Caetano, uma vez, estava na entrevista a Jô, e aí Jô perguntou, você tem esperança no Brasil, Caetano? Aí Caetano falou assim, olha, objetivamente falando, não há nenhum motivo para que eu tenha esperança agora. Mas esperança não é talvez uma questão de objetividade, mas uma postura. Ser esperançoso é uma postura de muito que lhe leva a agir para ver se as coisas mudam. Eu caetanista, assim, de carteirinha, eu parto desse pressuposto em relação à literatura. E vem, às vezes, movimentos de lugares onde eu não esperava. Quando eu escrevi
Mendax, o Ladrão de Histórias, que foi o livro que veio logo depois dos Fazineiros. Aliás, eles saíram meio que em paralelo. Era um livro para encomenda de um editor lá de Salvador, que pediu para eu escrever um romance apresentando ao público leitor baiano, porque era uma editora muito pequena, circulava só, nem pela Bahia inteira, mas só por Salvador, e ele pedia que eu fizesse alguma história apresentando o panorama da cena literária baiana para os próprios leitores da Bahia. Então, foi algo que eu fiz pensando muito localmente, de alguma maneira, algo que eu não esperava que saísse daquele circuito. Tanto que eu escrevo o livro em baianês, assim, em hard, tem um glossário no final, porque teve algum momento que o editor falou, ele é carioca, mas mora em Salvador há muito tempo, ele falou, tem hora que nem eu estou entendendo. Assim. E aí, esse livro, para minha surpresa, ganhou o segundo lugar da Biblioteca Nacional na categoria Romance Juvenil no ano 2018, que de repente dava reconhecimento para uma coisa local e fez parte do catálogo do PNLD. Foi a primeira vez que eu entrei no catálogo do PNLD. E eu fiquei impressionado porque eu comecei a receber notícias de professores de norte a sul do país que estavam lendo Mendax com alunos, assim, vou dizer, da zona rural do Acre, e que de repente estavam mergulhando na cultura soteropolitana e descobrindo Salvador pela literatura. Então, eu comecei a ter muito carinho e admiração pelo PNLD por essa possibilidade de sair do nicho do mercado, porque a estrutura do mercado é essa que você definiu muito bem. Tem uma estrutura do Sudeste, assim, muito forte, e que nem eu diria que é Sudeste, que é São Paulo, e curiosamente o Rio Grande do Sul também tem uma grande relevância pela história do Rio Grande do Sul com a literatura, que é muito admirável, mas eu vejo a cena do Rio assim como uma cena já mais escanteada literariamente, ainda muito mais visível do que a cena baiana, a cena catarinense, mas e de alguma maneira então o PNLD ele vem para dar uma chacoalhada nisso no nicho dos jovens leitores. E a minha esperança é que esses jovens leitores, que na escola, na rede pública, aprendam, né, que a literatura do Brasil é vasta, aqueles que sigam tendo gosto pela leitura, consigam ter esse olhar diferenciado, né? Eu acho que é muito importante também, você falou do Schroeder, ano passado eu estive na Flipomerode, assim, e eu achei muito, muito legal a diversidade de encontros que ele proporcionou, assim, de você ter Ricardo Aleixo com a Aline Bey, então, escritor mineiro com a paulistana, de você ter ele trouxe o Joca Terron, trouxe a Timmerman, então, assim, tinha uma programação, e ao mesmo tempo estava homenageando Kafka, então tinha uma coisa assim que me lembrava muito o historiador da arte, o Aby Warburg, né, que foi o primeiro a pensar que nacionalidades, línguas, talvez fossem conceitos pobres demais para você aproximar a arte, que temas e afinidades estilísticas eram muito mais interessantes. As festas literárias, às vezes, permitem também criar esse tipo de mapeamento. Agora, a gente tem um problema sério no Brasil, que é a distribuição de livros, né? Porque é caro, porque é grande, é um desafio ainda que, com as grandes livrarias, né, havia uma possibilidade, mas isso se revelou um grande prejuízo para as editoras. A gente ainda não tem um novo modelo. Na Bahia, por exemplo, você tem menos de 10 editoras, essas editoras, na verdade, estão concentradas em Salvador, então a população do meu pueblo, lá de Riacho Santana, não consegue acessar os livros, porque esses livros não chegam lá. Então tem dificuldades que são, às vezes, no nível local. E pensar nacional é muito utópico, mas eu acredito que há hoje um maior interesse por, ainda que seja um interesse que tem sido cada vez mais cooptado por sair um pouco desse eixo. Então, quando eu vejo, por exemplo, alguns clubes de leitura em Salvador e em outras capitais do Nordeste que tentam pensar o Ler o Nordeste para que nós da Bahia conheçamos quem está no Rio Grande do Norte e esteja escrevendo, né? Então, tem esse movimento dos clubes de leitura que eu acho que faz um trabalho muito legal. Tem uma variedade, tem uma série de movimentos acontecendo, nenhum sistemático, mas eu sempre penso no Michel de Certeau, historiador, dizendo que não precisa ser sistemático, a gente só precisa inventar o cotidiano. Então, se você coloca no cotidiano a ideia que a literatura é mais do que a editora A, B ou C de São Paulo,
e busca ali, deixa eu ver o que está sendo publicado porque senão fica sempre parecendo que eu estou lendo a curadoria das grandes editoras. O que as grandes editoras estão publicando, Exato. o que elas imaginam que... Até ouvindo a entrevista do Schwartz na Feira da Roda Viva, ele falando lá do Harry Potter, né? Que ele chega a ter sonhos com a pessoa que fez o parecer dizendo que o Harry Potter não era bom e que há literatura muito melhor do que Harry Potter no Brasil. E eles que têm sonhos com isso, né? Que perdeu de dinheiro. Mas a pessoa que deu o parecer, ela estava correta. Sim. Ela estava absolutamente correta. Não diminuindo, né, o valor do livro. Mas há muita coisa boa sendo escrita no Brasil e que às vezes a gente deixa passar ou fica naquilo, não, o que a grande editora está publicando, o que vem. E aí, quando você fala do programa do livro didático, eu sou apaixonada por ele. Assim. Eu volto nas listas antigas, porque ela é renovada, né, todo ano, e eu muito volto nessas listas para não, peraí, o que eu deixei, o que ficou, A biblioteca da minha escola tem um acervo muito bom e eles sempre pedem pra gente ampliar, né? Aqui estão as listas do PNL, aí você... Que legal. Não, isso é muito bom. O Caetano tem uma frase no último disco dele que é o nação grande demais para que alguém engula. E é isso, a gente também tem esse desafio, né? O Brasil é realmente grande demais. Eu estava até olhando aqui, acabei de bater o olho no alto da Maga Josefa. Então, e se você olhar na contracapa, quem fez um comentário? Ai, olha só, você tá perdidinho aqui. Gente. E aí tem eu acho ele a grande continuação da saga de Altos, assim, é o continuador de Alto da Compadecida, mas aí tem um outro movimento que eu acho curioso também, que a Paola, ela é mineira, não, ela é mineira de nascimento, mas ela cresce em São Paulo e ela decide escrever um livro sobre o Nordeste. E aí eu li o livro, fiz um parecer para poder fazer essa parecer não é a palavra correta, um blurb, né, como ele chama, que eu acho essa palavra tão importante, assim, uma aspa, um comentário para a edição do livro é muito melhor. E fiquei encantado, e o que eu falo sobre esse livro é que ele me apresenta um Nordeste que eu não conhecia, porque, convenhamos, assim, é uma coisa que meus conterrâneos não gostam de encarar a verdade, mas a Bahia vira Nordeste em 68. Assim, as pessoas não têm ideia disso. A Bahia fazia parte de uma região chamada Região Leste, né, que contemplava Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e São Paulo fazia parte da região Sul. E aí, nessa mudança do IBGE, a Bahia é incorporada ao Nordeste, o Sudeste é criado. É tanto que quando Caetano, Gil, Bethânia, todo mundo vai para o Rio ali no início da década de 60, meados da década de 60, se fala numa invasão baiana, não se fala na invasão nordestina. Os nordestinos vêm representados pelo pessoal do Ceará, que é a geração do Belchior e do Fagner. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu, hoje, né, quando falam que eu sou nordestino, eu me sinto um pouco desconfortável nesse lugar, assim, porque a Bahia é a caloura do Nordeste, assim, e a Bahia é muito fechada, assim, Salvador é uma ilha, Salvador, geograficamente, sendo muito, muito restrita, é uma península, porque ela está cercada de água por 3 lados. Mas, assim, culturalmente, ela é uma ilha, né? A gente dialoga muito pouco com o resto do Nordeste, até porque, geograficamente, a gente está muito isolado, né? Muito mais longe das outras capitais do que as outras capitais do Nordeste estão entre si. Então, eu tive essa experiência de ler o livro de Paola e descobrir um Nordeste que eu não conhecia, mesmo tendo essa identidade de nordestino, graças a uma autora que se permitiu, que teve essa coragem, que eu acho que foi uma escolha corajosa dela, buscar aquilo que... sair da zona de conforto dela, sair do lugar da identidade dela, porque eu acredito que a literatura é um espaço de alteridade. E ao mesmo tempo que a gente tem falado desses movimentos que permitem que, como leitores, os livros e a diversidade do Brasil se espraiem, no mundo da escrita existe um certo movimento que é muito a favor da identidade, tudo bem, tá né, mas que tem falado menos da alteridade, tem falado às vezes até contra a alteridade, né? Como eu, por exemplo, se eu pudesse, Danila, te levava para tomar banho de mar em Guarajuba, é um livro em que eu adoto a voz, que são os 2 protagonistas, de 2 adolescentes negros de Salvador. E, inclusive, é um exercício de me colocar em situações que eu
comumente não vivo, né? Então o racismo, Salvador é uma cidade extremamente racista, e no caso de Danila, experiências de machismo e de sexismo também não fazem parte da minha vivência cotidiana. Como autor, eu posso falhar nisso. Então existiriam duas abordagens. Existiria uma abordagem do tipo, como autor branco, você não tem lugar de fala, mas existe uma outra abordagem que é, tá, tenta aí e vê se você consegue. Vê se você consegue se colocar nesse lugar. E eu fiquei muito feliz de que até então eu não recebi nenhum tipo de crítica negativa do tipo assim, olha, você não soube se colocar na pele desses personagens. E eu acho que isso é importante de quem escreve, resgatar esse desejo de se colocar na pele do outro. A literatura como esse espaço de alteridade, que é um exercício também de experienciar o que é ser humano. Isso é muito legal. Assim. E eu gostaria de ver mais escritores, embora eu reconheça o valor tremendo que a representação da identidade tem. Eu vejo a cada livro que eu escrevo sobre Salvador, como os leitores ficam encantados de poder ver a Salvador do século XXI nos livros. Ao mesmo tempo, eu não quero ser um escritor que só fale de Salvador. Eu queria poder escrever sobre Blumenau, sabe? Né? Como é ser uma influencer, /professora, /youtuber, /podcaster, /empreendedora do mercado editorial aqui em Blumenau. Mas já tem você que vai fazer isso muito mais competentemente. Mas experimente, quem sabe essa personagem pode ser interessante. Né? Então tem essa é uma outra perspectiva também que eu acho que pode nos levar a essa diversidade. Nós, professores, temos uma concorrência incrível com a internet. Né? E a sensação que a gente tem depois que houve ali a lei que baniu ou proibiu ou tenta, de alguma forma, tirar o celular de dentro de aula, a gente percebe que nós não somos os principais influenciadores dos alunos. Né? A gente tem esse lugar... Até, inclusive, essa semana a gente viu aí uma situação de violência em sala de aula bem explícita. O aluno bateu no professor, ou na outra escola uma diretora, enfim. Mas, a grande maioria, eu sou uma esperançosa. Realmente eu tenho esperança no ser humano, eu tenho fé na humanidade, eu acho que é possível. Mas assim, tu achas que esse lugar do professor como um influenciador, como um curador que vai apresentar a literatura, os bons livros, os HQs, enfim. Tu acha que ela realmente está perdendo espaço? Eu sinto sim. Quero saber de você como um escritor, como um produtor de conteúdo, né? Porque eu estou na outra ponta. E se, de repente, a internet, como ela funciona como aliado para você, para a divulgação dos teus livros? Como é que tu sentes isso? Então, particularmente, eu faço parte de uma geração, a geração dos tiozinhos da internet, né? Em que ainda está vivendo um luto de uma internet que morreu. É uma internet como uma pracinha colaborativa, essa internet cada vez mais neoliberal, assim, é uma coisa com a qual a gente, como geração, ainda tem sentimentos ambíguos, né? Então, às vezes eu tenho ojeriza, às vezes eu falo, não, isso aqui tem potência. Né? Quando vi o trabalho de vocês no YouTube, eu falei, não, olha aqui é um exemplo de como é possível usar isso e não fazer dancinhas no TikTok e apontando para as telas aleatoriamente. Assim. Mas sobre o professor, eu acho que o professor, antes de ser o professor de literatura, o professor em si, ele é uma figura ambígua, porque ao mesmo tempo ele pode ser ele é visto como alguém que é aliado da instituição escola, né? E aí, a depender de cada experiência de aluno com a escola, o professor, essa relação de proximidade vai ser inegociável, assim, porque o professor vai ser, né, do time opressor, digamos assim, opressor no sentido, não no sentido físico, nem psicológico, nem nada, mas ali de algo que está contendo a liberdade daquele aluno. Mas o professor pode ser também um aliado dentro dessa instituição, né, cheia de regras, em que o aluno vai ter que ser disciplinado à revelia dele. Então já é um desafio para qualquer professor poder estabelecer esse vínculo, né? Mas eu acredito que os professores que conseguem, eu não vou saber como professores de matemática e de ciência fazem isso, mas eu acredito que os professores de literatura, que são aqueles com os quais eu tenho contato, são aqueles, primeiro, que realmente gostam
da literatura, que ainda não se deixaram abater pelo cansaço, pelo salário baixo, pelo excesso de trabalho, por todas as demandas, porque tem professores que estão assim, exaustos. E eu entendo, e tudo que eu quero dar é um abraço e também fornecer essa esperança. Mas tem professores que conseguem, apesar da exaustão, ou a revelia da exaustão, se energizar desse encontro, desse debate, né? Fazer como Cristã aponta, que leva a leitura para dentro da sala e transforma esse momento de aula, que seria um momento apenas para protocolar, de conferimento de leitura e tal, no momento de leitura. A leitura como uma experiência vivida com esses estudantes. E eu acho que essa estratégia, por exemplo, é uma estratégia de transformar, a partir do livro, o livro pode parecer que é o objeto final, mas não é. É a conexão, é a vinculação. O livro é o pretexto. E eu acho que a partir dessa vinculação, a influência ela pode se dar melhor. E é claro que se você começa a conversar com o seu professor e sobre o que é que ele sente, o que é que você sente, como é que vocês veem determinada passagem que está carregada de emoção de um romance, você começa a olhar para aquele professor como igual. Você começa a entrar, nossa, a professora também achou, né, aquela passagem forte, pesada, triste. E, assim, e esse poder do vínculo, uma vez que ele é construído, né, os psicanalistas chamam isso de transferência. Mas essa transferência, que é a ideia de que é possível contar com o afeto do outro para me colocar, ela cria uma intimidade que não tem influência que seja capaz. Assim. Porque, no final das contas, por mais que ele esteja... Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse plural do vocês, assim, coloca você, espectador, numa massa invisível que é totalmente diferente de quando você fala, professora, fiquei com tanta pena de mim naquela cena, e você fala, eu também. Então, eu acho que a literatura, ela é uma ferramenta para essa vinculação. Então, Breno, eu nunca perguntei isso para ninguém, você é o primeiro escritor com quem eu converso, me indica, sim, livro, Nossa. HQ, série, música, você já deu tanta referência hoje aqui, meu Deus, você passeou por tantos lugares, assim. Eu acho que seja em qualquer arte, isso é uma coisa que eu acho importante falar, a gente está falando da sacralização do livro, né? Então, é um prólogo ao que eu vou indicar. Eu acho que seja em qualquer arte, livro, música, etc e tal, você tem que se dar o direito de não gostar. Então, não tome nenhuma dica minha, assim como uma pedra fundamental, né, de que isso é. Mas eu queria indicar um autor que é de Salvador, a gente está falando dessa dificuldade de quebrar barreiras, então eu queria indicar um autor de Salvador. Na verdade, ele é do interior da Bahia, de Irecê, do sertão, chamado Saulo Dourado. Saulo Dourado escreveu alguns romances que eu adoro. Ele tem, como eu, transita literaturas para diversos públicos, já que aqui a gente pode se dar liberdade de não ter que falar para adultos. Não. Mas, assim, ele tem 2 romances que eu quero indicar. Um é O Borbulhado Gênio, que é um romance histórico que ele faz a partir da descoberta de que Castro Alves e Rui Barbosa estudaram juntos dos 12 anos até perto da morte do Castro Alves e quase não tem referências de escrito de um sobre o outro. E aí ele parte da premissa mais maravilhosa que existe, que é Rui Barbosa, que era um menino nerd, criado para ser aquele que ia brilhar na escola, de repente se vê ao lado de Castro Alves, que era tão genial quanto, mas muito mais indisciplinado, né? Muito mais dionisíaco do que ele, e de certa maneira vai criando uma espécie de rivalidade unidirecional do Rui. Então ele faz uma espécie de mergulho nesses 2 personagens, que eu acho fantástico, e ele tem um romance infanto-juvenil que entrou no catálogo do PNLD, e foi, assim, acho que na época foi um dos êxitos. Eu lembro de ter acompanhado os comentários dos leitores também de diversos lugares do Brasil. Se chama Amar é uma Conexão de Escada. E é uma comédia romântica que, no final das contas, resgata a história da internet. Porque, para nós que vemos a internet, né, para quem hoje é adulto e viu a internet começar, a gente entende que ela teve várias etapas. Mas eu lembro dele ter comentado na entrevista que uma vez ele foi falar eu quero um nickname, eu quero o ICQ e o Mirk, e os estudantes falaram assim, tipo, mas do que você está falando, professor? E aí ele percebeu que existe uma geração que não conhece a história da internet. E ele faz isso numa história divertidíssima sobre namoro à distância, namoro online. Então,
O Borbulhado Gênio, Amar a Conexão de Escada, assim, são 2 romances desse autor baiano, que é um dos meus preferidos. Tá na conta aí, em breve, vídeo no canal. Muito obrigado, fico muito feliz. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter exposto. De verdade, amanhã a gente vai conversar mais. Vai conversar mais, mas muito obrigado. Eu achei esse papo assim, um dos mais deliciosos que eu já tive sobre literatura na vida, porque falamos sobre tudo. A partir da literatura, né? Falamos sobre Brasil, falamos sobre gerações, falamos sobre tecnologia, sobre mercado editorial, sobre tudo, a partir da literatura. Mais uma prova de que a literatura é um espaço para falar sobre o que é ser gente e para criar vinculação, né? Porque agora eu virei fã. Mais ainda do que quando só via seus vídeos. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado pela paciência e até a parte 2, ou a próxima. Ou a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de deixar o comentário e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!